Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43, diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Amém. Amém? Tem uma criança pentecostal lá, né? Isso. Acalma ela, Senhor. Estamos juntos aqui? Eu queria compartilhar esse texto. Esse texto conta a história do chamado de um cara chamado Natanael. Primeiro um cara Filipe, um tal de Filipe, né? Filipe encontra Jesus e Filipe avisa Natanael que ele encontrou o Messias, aquele prometido nas profecias e na lei de Moisés. E aí quando Natanael se aproxima de Jesus, Jesus de longe fala assim: eis um israelita, um homem que não há dolo, não há falsidade, um homem verdadeiro, um bom israelita. E ele fala: me conhece de onde? Eu vi você debaixo de uma figueira antes de você ser chamado por Filipe. E ele falou, aquela revelação assusta ele, fala: tu és o Rei de Israel, tu és o Senhor, tu és o Filho de Deus. Se impressiona com a revelação de Jesus. E Jesus fala: você creu porque eu vi que você estava debaixo da figueira. Você vai ver coisa muito maior. Esse foi o texto que a gente leu. Então olha que interessante. Aqui tem na vida de Natanael características que tem na sua vida e na minha. Alguns vão se identificar totalmente com Natanael, mas pelo menos algumas partes, eu e você vamos nos identificar. Natanael é alguém que foi chamado por Deus. A palavra Natanael significa favor de Deus, a bênção de Deus. E Natanael, presente de Deus também. Então, e Natanael, ele está sentado numa figueira, o Filipe chega e fala: olha, achamos aquele que a gente procurava. Então a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é: Natanael é uma pessoa, é alguém que estava à procura de algo real. Porque a palavra de Filipe mostra que eles estavam procurando. Quando você encontra um amigo e fala: ei, lembra aquele carro que a gente estava procurando? Achei. Então ele chega: olha, você lembra que a gente estava estudando sobre Moisés e a gente falava de Jesus? Eu achei ele, chegou, eu encontrei ele. Então havia uma procura. Natanael é alguém que está procurando algo de verdade. Ele não se contenta em ser um israelita. Ele não se contenta em ser um pastor, em ser um teólogo. Ele fala: eu não quero uma religião. Ele não se contenta. Quem é Natanael? São pessoas que estão por aí com um vazio na alma, dizendo: onde tem algo de verdade? Onde tem algo que vai além de campanha de prosperidade? Onde tem algo que vai além de promessas de curas agora? Onde tem algo que fala de algo eterno? Natanael é alguém que está com um vazio no seu coração. E aí eu vou lembrar de mim mesmo, quando eu vinha da noite, das night e sons da vida, e eu vinha aos prantos, mesmo depois de uma noite que um jovem gostaria de ter, com os prazeres da noite. E eu vinha como? Eu vinha chorando porque tinha alguma coisa, mas eu era catequista, eu tinha uma religião, eu era israelita, mas tinha aqui dentro um espaço que não era ocupado com 4 noites de carnaval,
não é ocupado com um momento com cocaína na veia, não é ocupado com uma noite de sexo ou o dinheiro que for no seu bolso. Tem um espaço na vida do Natanael que só algo de verdade pode preencher. E aí, depois dos 5 dias de carnaval, a quarta-feira era de cinzas. E você está aqui, talvez um Natanael, dizendo assim: eu já vi, tentei de tudo, experimentei de tudo, nada ocupou, nada me preencheu, eu volto a ter sede, eu volto a ter fome, eu satisfaço, eu fico alegre, uou! E muitos de nós botam uma cachaça na cabeça para tentar não encarar a verdade da vida, tentando ludibriar o coração, mas na verdade é que está horrível. Você está tentando com toda a força. É um espaço que nada ocupa. E aí você pode dizer assim, aí você vai concordar comigo que talvez alguns de nós, ou lá no mundo, vai pensar assim: R$1 bilhão na minha conta resolveria todos os meus problemas. Não é verdade. Bilionários se jogam dos prédios. Eles chegaram no topo de ter tudo e perceberam que faltava algo real, faltava algo de verdade. Natanael estava à procura. Talvez você está aqui à procura. E aí você pensa, tem pessoas que, tem irmãos que vêm para mim e falam: pastor, aquele meu vizinho lá, ele é feiticeiro, ele é macumbeiro, ele vai lá e ele está indo lá na Umbanda. E aí a gente fala: nossa, como isso? Não, aquele cara ali, ele é só um israelita, tentando buscar alguma coisa para preencher o vazio do seu coração. Ele está buscando. É uma procura. É uma procura. Há uma procura no coração de Natanael. Eles estavam esperando alguma coisa. C.S. Lewis vai dizer que, abre aspas, se nada nessa terra, nenhuma experiência, a melhor que seja, nenhum dinheiro, nenhuma noite de prazer, melhor que seja, nada preenche o meu coração totalmente, logo eu concluo: eu não sou daqui. Tem alguma coisa que tem que ser fora daqui. E eles esperavam quem? O Messias, o prometido. Então existe um vazio na vida do Natanael, e ele quer preencher esse vazio. A alma de Natanael está vazia. Há um buraco negro na alma dele. Ele pode ter coisas boas, ele pode ter amigos, ele pode ter bens, mas o Natanael está vazio. E é interessante, porque o segundo ponto que eu aprendo com Natanael é que ele tinha crenças erradas quanto a Jesus. E talvez tem pessoas aqui me ouvindo, aqui online, que tem crenças erradas sobre Jesus. Crenças, preste atenção nisso, crenças erradas sobre quem é Jesus. Eu vou usar um termo coach: crenças limitantes. Mas o que é uma crença limitante? O que é uma crença errada? É uma ideia que você tem sobre algo que não é verdade. Ok? Olha o que ele respondeu. Peraí, Jesus de onde? De Nazaré. Só para nós entender aqui, Jesus de onde? Do Morro Estevo? Não pode vir não. Jesus, pelo que eu entendi e eu aprendi no catecismo, Jesus tinha que nascer no centro. Ele tinha que nascer num lugar mais Jerusalém. Ele tinha que nascer, ele não pode vir no burrinho. Eu aprendi, vendo na televisão, na teologia da prosperidade, que para mim ser de Deus, esse Jesus aí, que estão falando por aí, é um Jesus da prosperidade. Então ele tinha uma crença, ele tinha uma limitação, e isso impedia ele de ter um encontro com Deus. Na cabeça de Natanael, Jesus não poderia vir de Nazaré. Agora pergunto, por que ele teve essa crença? Alguém ensinou. Alguém ensinou esse cara. Não, Jesus vai vir reinando, ele vai vir grandão. Não pode, de Nazaré não pode. Essa limitação que ele tinha. E é interessante a gente pensar pelos olhos de Natanael, porque muitos de nós não conseguimos ter um verdadeiro encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque nos foi ensinado que ele está apenas nos templos sagrados. Então olha que interessante, muitos de nós somos Natanael, porque a gente acha que a presença de Deus está aqui, nessa estrutura. E aí, tendo essa crença errada, nós não vamos considerar a presença de Deus no nosso quarto, no carro, de manhã cedo, na empresa, na hora do almoço. Não, é de domingo em domingo. Qual culto você vai vir? Das 3 da tarde, lá eu vou me encontrar com Jesus, porque Ele habita na igreja. Isso é uma crença errada sobre Jesus.
Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em você. Mas quando você pensa que Ele habita aqui, você vai achar que a santidade de Deus é aqui dentro. Só aqui dentro. Isso é uma estrutura. É uma mentalidade. Muitos não conseguem experimentar as bênçãos de Deus. Sabe por quê? Por ter informações errôneas sobre elas. Quer ver um exemplo? Tem gente que acha que para ser de Jesus tem que ser bonito e rico. Bonito já eliminou um monte, né? Mas tem que ser rico. Por quê? Porque eles ouvem na televisão por anos testemunhos de pessoas assim: ó, gente, eu estava sem Jesus, agora eu estou com Jesus, eu tinha um Versalhes, agora eu tenho um carrão importado, uma empresa, e Deus me prosperou, aleluia. Aí vem outro testemunho: eu era um pé rapado, agora eu tenho 2 telefones. 2 telefones, o que muda? Eu tenho. E aí a gente foi ensinado dentro da cultura da teologia da prosperidade que Jesus é aquele que prospera. Por outro lado, também tem os pietistas, aqueles que são mais santos, tipo os monges da vida, que acham que ser santo é ser pobre e feio. Quanto mais pobre, mais feio, mais humilde você é. Quem foi que disse que humildade tem a ver com pobreza ou com beleza? Só que nós formamos na nossa mente estruturas, e as duas são erradas. Pastor, as duas são erradas? Sim. Qual é a certa? A certa é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A certa é: tu és Senhor e tu és soberano. O Senhor dá a medida de cada um, porque o Senhor conhece cada um dos seus filhos. O Senhor sabe aquele que pode prosperar mais e aquele que não pode prosperar mais. O Senhor conhece cada um de nós. E nós tratamos os filhos na medida que a gente conhece. Quem aqui tem mais de um filho? Levanta a mão. Quem aqui ama os 2 igual? Levanta a mão. 2, 3, ama igual. Quem trata igual? Todos eles. Baixa, vai baixando. Vai baixando, vai baixando. Quem ficou com a mão em pé está um pouco sem noção. A gente não trata igual. Vou desfazer esse pensamento. Nós não tratamos filho igual. Nós tratamos na medida que cada um precisa. Vou dar um exemplo. Já usei aqui o exemplo da Vitória e da Bela. A Vitória, eu tive que... Bora, Vitória, você é linda, você é uma princesa. E ela: pai, eu tenho o nariz igual o teu, isso a gente arruma depois. Vamos lá, Vitória, para frente, Vitória. Vitória, eu quero te encorajar, Vitória. Você vai conseguir, Vitória. Eu tirei uma nota ruim, você vai vencer, Vitória. Você é maravilhosa, Vitória. A Bela, 10 anos de idade: baixa a bola, Bela, tu não é tudo isso não. Tu pensa o quê? Porque ela já é grandona, meu querido. A Bela eu já tenho que tratar com outra forma, porque eu amo as duas, mas trato diferente. Deus trata você na medida que você precisa. É na medida que você precisa. E Natanael tem uma visão de Deus, uma visão que muitos de nós não conseguimos sair da mesma vida, não conseguimos sair da mesma mentalidade, não experimentamos novidades de vida. Sabe por quê? Porque não nos permitimos perguntar: como assim, Nazaré? Vou repetir. Sabe por que a gente não muda de vida? Por que a gente não vive algo novo? Muitas vezes porque não nos permitimos ter dúvida. E a dúvida é uma bênção. Eu sei que não parece estar num culto de fé e dizer que a dúvida é uma bênção, mas a dúvida é uma bênção. Quem aqui ouviu quando era pequeno que comer manga com leite ou com pepino matava? Levanta a mão. A primeira vez que a Vivi botou manga na salada, eu falei: quer me matar? Eu tinha uma crença. Na hora que eu vi: que é isso, Vianney? Eu pensei: quer ficar com a herança dos meus livros? Quer ficar com a venda dos meus livros? Que isso? Quer pegar os meus seguidores? Eu vi manga com leite, manga com... Eu falei: tá amarrado. Aí assim: amor, isso é agridoce. Nossa, eu nem sabia, agridoce. Guarda isso aqui, agridoce. É chique isso. Chegar num lugar e falar: eu queria uma salada agridoce. Um monte de gente nem sabe o que é. E aí eu aprendi com ela agridoce. E aí eu fui comer a manga com uma salada ali. Nossa, que mistura mesmo, é maravilhoso. Mas eu achei que morria. Por quê? Porque foi colocado. Eu conto sempre a história da salsichinha. A mulher cortava a ponta da salsicha para botar na panela. Pontinha, aquela pontinha enrugada da salsicha, ela cortava a pontinha. Aí a filha viu e falou: ô mãe, por que você corta a ponta da salsicha para botar na panela? Aí a mãe falou: porque a avó faz. Aí foi lá na avó: ô vó, por que a senhora corta a ponta da salsicha para botar na panela? É porque a bisa faz.
Eu fui lá na Bisa, 90 e poucos anos. Ô Bisa, por que a senhora corta a ponta da salsicha e botar na panela? É porque minha panela é pequena. E a gente está cortando ponta de salsicha até hoje. E aí tem gente que fica congregando na mesma igreja, recebendo maldição, porque tem medo de sair, porque vai virar rebelde. Não está na Bíblia. Porque quem morreu por você foi Jesus, não foi pastor nenhum. E você que congrega aqui e está pensando em ir, já estou te abençoando, pode ir na paz. Eu não morri por você e nem estou afim. Porque isso é uma crença. Posso ouvir um amém ou não? São crenças que impedem a gente de viver algo novo. Natanael tinha uma crença. Qual crença? Não, de Nazaré não. Mas quem foi que disse, Natanael? Não, é difícil para mim entender isso aí. Como assim de Nazaré? É muito difícil. É interessante. Agora uma pergunta importante: de que Jesus estamos falando? Porque Natanael estava esperando o Messias, aquele de Moisés, da lei e dos profetas. Amém ou não? Não é outro Jesus, pastor, outro Jesus. Tem outro Jesus por aí. Tem vários Jesus por aí. E Natanael estava atrás do verdadeiro. E tem vários Natanaéis lá fora, esperando nós, igreja, apresentar o Jesus verdadeiro. Tem vários Natanaéis lá fora, esperando o Felipe vir com a notícia do Jesus verdadeiro. Pastor, qual Jesus falso? Tem vários Jesus, quer ver? No Brasil tem vários Jesus. Tem o Jesus político. Pastor, qual Jesus político? Aquele Jesus da direita, que quer os da esquerda tudo morto. Ele faz de conta que não entendeu. Esse Jesus político não deve ser apresentado para Natanael. Não é esse que ele está buscando. Natanael não está esperando esse Jesus. Posso ouvir um amém? O Jesus que você tem que apresentar não é o da direita nem o da esquerda, é o do alto. É aquele que ama e quer salvar todos os homens, independente de posição política. Dependendo de que Jesus a gente está falando, Natanael não quer saber. Natanael quer conhecer o Messias. Que Jesus a gente está falando? O Jesus que promete prosperidade? O Jesus do jogador de futebol famoso, que tem uma faixa de Jesus na cabeça e tem 6 mulheres? É esse Jesus que deixa a mulher em casa e vai para uma festa com outras? De que Jesus a gente está falando? De qual Jesus? É bom a gente definir qual Jesus a gente está falando, porque Natanael não quer o Jesus desse jogador. De que Jesus a gente está falando? É o Jesus católico? Aquele bonitinho com o dedinho assim para cima? Ou do The Chosen, que é mais evangélico? De que Jesus a gente está falando? Dependendo de que Jesus a gente está falando, Natanael não vem. Quantos que não se aproximam de Jesus porque ouviram falar que ele odeia homossexual? E quantos homossexuais não querem saber de se aproximar do Messias e estão com um buraco no coração, caçando, esperando Deus, e não conseguem entrar porque o Jesus que a gente apresenta odeia eles? O cara é maconheiro, viciado, mas esse Jesus que a gente apresenta odeia o viciado. Ele quer o crente bonitinho, como se o crente bonitinho um dia não foi uma curva de rio. De que Jesus a gente está falando? Natanael está esperando um Jesus verdadeiro. Ele não está esperando um Jesus falso. Ele está esperando não um Jesus evangélico, nem um Jesus católico, nem o da direita nem o da esquerda. Ele está esperando o Filho de Deus, o Messias, o verdadeiro. Tem vários falsos Jesus por aí. Como é que eu não quero? Natanael quer saber se esse Jesus, porque a esposa do Natanael tem brinco e corta a ponta do cabelo. Ele quer saber se esse Jesus manda para o inferno quem põe brinco. A esposa, o filho do Natanael tem tatuagem, e ele quer saber se esse Jesus manda para o inferno quem fez uma tatuagem. Que Jesus que a gente tem que apresentar para Natanael, que Natanael está procurando? E você está aqui essa noite, talvez você está me ouvindo e você está com essa pergunta: é esse Jesus aí que vocês têm para me oferecer? E talvez você entrou aqui essa noite com medo porque te apresentaram um Jesus que vai te mandar para o inferno. Vai te mandar para o inferno porque você cortou a ponta do seu cabelo.
E você faz 15 anos que não entra numa igreja porque você cantava no coral e apresentaram um Jesus que odeia você. Um Jesus que só entra na igreja deles. Que se não for em outra igreja, se não for na igreja deles, ninguém vai para o céu. Jesus exclusivista. Você se assustaria? Eu pergunto, você se assustaria se Jesus viesse hoje à noite aqui em Criciúma, às 7, 7:30 da noite, e eu faço uma pergunta: em que culto ele iria? Uma pergunta simples: em que culto Jesus iria hoje à noite se ele viesse em Criciúma? Qual igreja ele iria para o culto? Você se assusta se ele fosse para a Avenida Centenário, encontrar uma mulher da avenida e dizer: eu sou o Messias, eu vim dar de beber para uma água que você está buscando há muito tempo? Você se assustaria? Talvez ele não viria aqui. Me permita apresentar Jesus? Posso? Posso apresentar o Jesus que eu acredito? Posso ou não? Posso ouvir um amém? Um Jesus que ama a prostituta arrependida e resiste ao beato santarrão. Um Jesus que ama o pecador arrependido e repudia o fariseu orgulhoso. Um Jesus que julga motivações, não só ações. Um Jesus que espera o filho pródigo como o pai espera a encarnação do seu filho. Um Jesus que deixa as 99 para encontrar a perdida. Um Jesus que não busca servos, mas busca amigos. Um Jesus que não oprime, não castiga, mas corrige e disciplina. Um Jesus que não amaldiçoa ninguém porque sai da igreja. Um Jesus que não quer o seu dinheiro, mas quer o seu coração. Um Jesus que é amigo do solitário. Um Jesus que é pai do órfão. Um Jesus que chora com diagnóstico de câncer com você. Um Jesus que entende os seus medos, seus vícios e dúvidas. Um Jesus que não se ofende quando você diz: eu não acredito que é de Nazaré. Porque Jesus não se incomodou com Natanael. Quando Natanael chega, Jesus não fala assim: ei, como assim? Tu duvidou da minha terra natal? Está desprezando a minha cidade? Eu pergunto, teve um cara chamado Tomé que duvidou, sim ou não? Sim ou não? Jesus encontra com Tomé. Se eu sou Jesus, eu falo o seguinte: reuni o grupo aqui. Tomé, Pedro, tira ele do grupo. Judas, bloqueio no Instagram. E bloqueia os fake também do Judas, porque tu sabe muito bem como é que faz fake. Já dá um... Não, Tomé, tu não. Tu viu milagres, tu viu ressuscitar Lázaro, tu não. Dá um tempinho. Não, Jesus não tem problema com Tomé, porque Jesus nunca tem problema com sinceridade. E ele fala: pode tocar aqui, Tomé. Agora do outro lado tem Pedro. Quem? Pedro falando: eu vou contigo. Hashtag partiu, é nóis. Vamos para a cruz junto. É nós, Jesus. Afasta de mim, Satanás. Hoje mesmo vai me negar 3 vezes. Que isso? Tomé que duvidou. Pensa Jesus: Tomé duvidou, está ali de boa e eu estou aqui fiel. Não, porque Jesus sabe quando a nossa fidelidade é só de aparência. Escute o que eu vou dizer. Se tem alguém ateu aqui, não levante a mão, ninguém quer envergonhar você. Mas se tem algum ateu aqui que está visitando a gente ou acompanhando online, eu vou dar uma palavra para você. Há mais esperança para você, ateu, que não acredita e é sincero e dizer que não acredita em Deus, do que alguém que se diz que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Vou repetir. Há mais esperança para um ateu sincero, que fala: eu não acredito em Deus. Se ele pudesse aparecer para mim e me convencer, eu acreditaria, mas eu não acredito em Deus, do que alguém que diz que acredita em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Talvez você diz que acredita em Deus, mas trata a sua família, seus filhos, sua esposa como se Deus não estivesse vendo nada. Há mais esperança para o Tomé sincero do que para o religioso falso. Natanael é verdadeiro. Natanael é verdadeiro. Eu amo Natanael. Natanael é verdadeiro. Esses dias no final do culto, um cara veio falar comigo, um cara grande, alto, bonito, só falta ser crente. Ele chegou para mim e falou: pastor, eu sou ateu. Eu vim aqui por causa da minha irmã, sou ateu. Falei: glória a Deus.
Então, a minha irmã falou que poderia falar comigo. Não, posso falar, se quiser. Comecei a conversar com ele, eu amei conversar com ele. Não camuflou nada. Falou a verdade. E às vezes eu converso com gente que espiritualiza coisa que Deus nem falou. Tem gente que veio conversar comigo, Deus falou comigo, porque Ele mostrou nas estrelas, eu tive um sonho, caiu um vaso, e espiritualiza coisa que nem para espiritualizar, dá um negócio de avançar. Aí Deus é Deus, passou 2 dias, mudou, fez tudo diferente. O que houve? Deus falou diferente. Agora que Deus bipolar, confuso que você tem, um Deus que não sabe o que quer, para onde vai, que Deus confuso. Aí eu prefiro um ateu, que fala, eu não acredito. Beleza, vou orar por você, para que Jesus se revele como se revelou a Natanael. Alguém sincero. Quem recebe isso? Jesus não tem problema com a dúvida sincera, mas com afirmações falsas. 4, Natanael, Jesus te vê. E agora eu queria que você agora entendesse que você é Natanael agora. E ele viu você debaixo da figueira. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, pastor? Não sei. Mas a gente para debaixo de uma árvore por alguns motivos. Para descansar, para sair do sol, para refletir, para orar. A gente para debaixo de uma árvore, essas coisas. Então você que está cansado, Ele viu você. Você que está orando na madrugada pelo seu filho, Ele viu a sua figueira. Você que está orando, você que está com medo, Ele viu você debaixo da figueira. Isso aqui é muito sério o que eu estou falando. Se você absorvesse isso, escute, Ele viu você. Não, você não entendeu. Ele viu você. Sabe quando você estava orando e você pensa, não estou sentindo nada. Você não sentiu, mas Ele viu você. Se Ele viu Natanael, Ele viu você. Nas suas figueiras da vida, Ele viu você. Então é mentira que todos abandonaram você. Ele não abandonou, Ele ama você. É mentira. O diabo está mentindo, dizendo para você que não tenho pai, minha mãe me deixou. Mas Ele está dizendo, eu não deixo você, eu vi você. Algumas pessoas essa noite precisam ouvir isso. Ele viu você. Você pensa que não, mas Ele viu. Natanael, Ele percebe você debaixo da figueira. Jesus revela sua onipresença, declarando que tinha visto Natanael debaixo da figueira. Ele te vê. Muitas vezes temos a impressão de estarmos sozinhos, mas Ele te vê. Muitos momentos temos a impressão de estarmos abandonados, mas Ele nos vê. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Hebreus 4:13. Nas noites mais escuras, Ele te vê. Ele nos vê todas as vezes que estamos debaixo das nossas figueiras. Quem recebe isso no seu coração? 5, Natanael não se satisfaz em ouvir falar de Jesus. Ele precisa vir e vê-lo pessoalmente. Natanael são pessoas que têm fome e sede da presença de Deus. E eles não se satisfazem com um CD em casa de música gospel. Ele não se satisfaz numa playlist boa que toca na minha alma. Ele não se satisfaz num culto de domingo em domingo. Ele não se satisfaz com um sermão ou com outro sermão. Tudo isso alegra o coração dele, mas o que satisfaz ele é um encontro com Deus. E Deus não está interessado, Jesus não está interessado que você tenha apenas informações. Escute o que eu estou dizendo. Jesus não está interessado que você tenha apenas informações sobre Ele. Jesus quer que você experimente Ele. Provai e vede que o Senhor é bom. Jesus não quer que você tenha apenas informações de Filipe. Tem vários Filipes na internet falando de Jesus. Em vários de nós somos Filipes. Mas Natanael não quer Filipe. Ele quer o que Filipe viu. Ele quer experimentar o que Filipe experimentou. Ele quer encontrar o Jesus que Filipe encontrou. Natanael não se satisfaz. Ele diz: vem ver. Vem e veja a mulher que foi curada de câncer. Vem ver.
o ex-viciado agora livre. Vem ver o oprimido liberto, o casamento restaurado, a empresa restabelecida. Vem ver. Permita, Natanael, escute, Deus está falando com pessoas aqui demais. Escute, Natanael, permita a voz de Jesus calar os demônios que oprimem a tua alma. Eu te abençoo com a voz de Jesus nessa noite, calando todos os demônios que oprimem a sua alma. Esse é o lugar que hoje é ocupado por demônios. Eu te abençoo, o Espírito Santo vai ocupar esse lugar e vai trazer paz, uma serenidade, uma leveza. Vai vir um aroma suave na sua vida, porque há poder no nome de Jesus. E Ele está aqui essa noite. Ele está dizendo: Natanael, eu marquei um encontro com você. Esses demônios que disseram para você preparar a forma de tirar a sua vida, e o Espírito Santo me confirma, tem gente aqui que preparou. Esses demônios são repreendidos agora. Ouça a voz do Espírito Santo falando no seu coração: Natanael, eu sou Jesus, o Messias. Eu amo você, Natanael. Eu te vi naquela árvore, Natanael. Eu te amo. Talvez você que é o Felipe, que teve um encontro antes, não precisa ouvir isso, mas Natanael precisa. Vem ver, apenas venha e veja. E eu quero encerrar te abençoando com uma palavra. Natanael e Felipe, quero dar uma palavra para os dois, para o Felipe e o Natanael. Primeiro para o Felipe. Quem é o Felipe? Felipe é aquele que encontrou Jesus primeiro, cheirou Jesus e falou: é o Messias, não tem dúvida, e sai correndo contar para todo mundo. Você é o primeiro da sua família que se converteu. Descansa no Senhor, tu e tua casa vai servir Ele. Você é o Felipe da sua família. Você é aquele que lá na empresa é o primeiro que se converteu. Lá na escola, você na turminha, só você que é crente. Não tem problema. Espera, Felipe, espera. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então, para os Filipes, essa é a palavra: descansa na soberania de Deus. Aquele que começou a boa obra na sua família é fiel para concluir. Quem recebe isso? E para os Natanaéis, a minha palavra é: você que está com sede, para aqueles que têm fome, estão à procura de algo real, que traga verdade e paz para a sua alma, há um convite nessa noite. E o convite é: vem e vê. Vem e vê. Não vem na Abapai e vê. Não vem no Telmo e na pastora Viviane e vê. Vem em Jesus, que nós encontramos Ele, Ele está ali. Vem no Messias, vem nele. E eu vou declarar uma palavra para você, Natanael. Hoje à noite a sepultura vai estar fechada. Deus vai intervir na sua vida. Você não vai fazer nada contra você. O Espírito Santo, em nome de Jesus, intervenha na vida desse homem, dessa mulher que está pensando que a vida não faz sentido. Vem luz sobre você agora. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Primeiro eu quero orar pelos Filipes. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela vida dos Filipes, que tem coragem de contar para os outros aquilo que viu, que experimentou. Nós somos testemunhas. Nós vamos, todos nós, morrer um dia, mas o Senhor nos cura para a gente contar para as pessoas o que o Senhor fez. Todos nós um dia vamos passar, mas o Senhor faz coisas que só o Senhor pode fazer. Nós te agradecemos porque o Senhor começou uma boa obra na nossa vida e vai concluir, e nós confiamos nisso. E eu quero orar agora pelos Natanaéis. Senhor Jesus, esse meu irmão, essa minha irmã, que o coração está angustiado, confuso, tem perguntas a serem feitas, tem perguntas a serem colocadas diante de Deus, e essas perguntas são legítimas. Pode Jesus ser de Nazaré? Pode Jesus, sendo Jesus, deixar minha mãe morrer? Pode, sendo Jesus, por que Ele permitiu meu filho passar por aquilo? Essas perguntas são legítimas, Senhor. Tem Natanael aqui perguntando: como que Deus é bom se Ele permitiu isso na minha família? Como que Deus é bom se Ele permitiu meu filho partir? São Natanaéis sinceros, verdadeiros.
pergunta é legítima. Jesus de Nazaré, ele não tinha tanto poder assim, por que ele não fez um milagre? Mas essa noite ele não quer responder a sua pergunta, porque Jesus não respondeu a pergunta. Eu sou de Nazaré porque... Não, ele não explicou. Ele não quer explicar por que ele permitiu e por que ele fez. Ele quer apenas se revelar para você. Ele quer apenas salvar você. Ele quer apenas dizer: eu sou o Messias, eu sou aquele que você tem buscado há muito tempo. Eu sou aquele que você tem buscado em vários lugares, desde a bebida, a cocaína, a lugares religiosos. Você tem buscado de várias formas. E Jesus está dizendo: eu sou o Messias. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E eu queria fazer um convite para os Natanaéis que aqui estão. Vem ver. Vem ver. Eu te abençoo com essa palavra. Você vai ver coisas ainda maiores. Recebe isso. Você vai ver coisas ainda maiores. Eu te abençoo com essa palavra. Você vai ver coisas ainda maiores. Mas agora é isso que Ele tem para você.